Boa tarde, meu nome é Letícia, eu sou residente de medicina intensiva aqui no AOC. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pressão venosa central e eu estendi um pouco o tema para o catéter de Swan-Ganz por conta das ondas. Eu acho que fica mais fácil a gente passar tudo de uma vez para entender melhor. Bom, primeiro a gente tem que saber o que é a PVC. A PVC ela é uma pressão medida na veia cava superior, que ela tende a ser igual ao átrio direito. E sabendo a pressão do átrio direito, consequentemente a gente vai saber sobre a pressão diastólica final do VD, que é chamada de pré-carga do VD, que seria o comprimento dos sarcômeros cardíacos no momento do ciclo, ali naquele ciclo, determinando a força de contração na próxima sístole, conforme o princípio de Frankenstein. Frankenstein falava que a saída de sangue do coração ele vai depender do retorno desse sangue também para ele. Só que a gente tem que lembrar que a PVC ela não deve ser considerada só uma alteração de pré-carga, mas também do equilíbrio das funções cardíacas e do retorno venoso. Então, como ela é mensurada? Tem um método manual, tem um método eletrônico, aí eu trouxe também o catéter de Swan-Ganz. Eu deixei aqui mais o método eletrônico porque dizem as literaturas aí que é o padrão ouro. E ele é como se fosse uma PAI. A gente vai, na verdade, pega um catéter venoso central, locado lá na veia cava superior ou no átrio direito, e ele vai ficar com um transdutor eletrônico que vai transformar a pressão hidráulica do sangue ali naquele local em um sinal elétrico visualizado no monitor. E aí precisa daquela bolsinha pressurizada, igual da PAI, 300 milímetros de mercúrio ou sorinho. E o transdutor ele deve ser posicionado também naquele eixo flebostático, ao nível do átrio direito, que seria na linha axilar média e no quarto espaço intercostal. Deixa eu ver. Tá. Antes da gente falar da PVC, a gente tem que lembrar das curvas de pressão. Ali naquele gráficozinho, deixa eu ver onde aponta, aqui. Essa azul aqui é sobre a PVC. E as outras a gente vai acompanhando. Aqui no verde é da artéria aorta, o vermelho é o ventrículo esquerdo. Então tem que lembrar daquele ciclo cardíaco. Vamos falar só do ventrículo esquerdo, da parte esquerda do coração, para ficar um pouco mais simples a explicação. Mas toda vez que a gente tem a contração do átrio, a gente faz uma onda A. Isso vai ser no final da diástole. O ventrículo está enchendo, vai ter a contração do átrio, isso vai aumentar a pressão do ventrículo esquerdo. Ele vai ficar maior que a pressão do átrio esquerdo. Isso vai fechar a válvula mitral. A mitral e a aórtica fechada, quando tem aquela contração isovolumétrica depois da contração do átrio, essa contração isovolumétrica vai fazer um abaulamento nessa parte das válvulas. Um abaulamento, e isso depois vai ver lá na outra onda da PVC. Depois vai ter a abertura da válvula aórtica, ejeção rápida, ejeção lenta, aí a pressão do ventrículo esquerdo vai ficar menor que a pressão da artéria aorta, vai ter fechamento da válvula aórtica, e aí o mitral e a aórtica vão estar fechados. Vai ter um relaxamento volumétrico, a pressão do átrio esquerdo vai ser maior, porque ela vai começar a receber ali sangue, o átrio vai começar a receber sangue, maior que a do ventrículo esquerdo. E depois vai ter a abertura da válvula mitral. Isso é importante só para a gente lembrar mais ou menos do ciclo e entender junto com a curva da PVC. Peraí, deixa eu pôr pausa. Se fosse falar só na PVC, eu ia falar só sobre as ondas, e ia falar quando que mede a PVC e acabou a aula, 5 minutos. Então eu trouxe o catéter de Swan-Ganz, porque ele também mede a PVC, e depois a gente fala um pouquinho mais das outras ondas, passa uma pincelada. E aqui eu trouxe um videozinho explicando o que é, como que é esse catéter. Em detalhes, o catéter de Swan-Ganz, você tem um catéter de débito contínuo. Então a gente tem aqui as especificações do catéter. A primeira especificação é um CCO, de Continuous Cardiac Output, um catéter de débito contínuo. Ao lado é o catéter que dá a saturação venosa mista, e ao lado é o catéter que dá o volume diastólico final do ventrículo direito. 1,5 é o volume do balonete, e a gente tem um F75, que é um catéter de 7,5 French. O catéter de Swan-Ganz, ele é todo centimetrado, e isso te ajuda muito para guiar o empunhamento do catéter, o posicionamento do catéter. A gente usa como referência. Então a gente tem a primeira linha, 10 centímetros. A marcação entre 10 e 30 centímetros não existe, porque o filamento de cobre fica entre 15 e 25 centímetros do catéter, já vou te mostrar. 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros é uma linha mais espessa, 60 centímetros, 70 centímetros, uma linha espessa e duas linhas finas, 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, duas linhas
esqueça, esse é um catéter de 1,10 m, tem mais 10 centímetros até o final do catéter. Aqui a gente tem as conexões do catéter de Swan-Ganz. Tá? A primeira conexão é essa conexão branca com a extremidade azul da saturação venosa mista. Cabo da oximetria, da saturação venosa mista. Então, repara, ó, tem um top azul. Você vai conectá-la aqui até ouvir o clique. Tá? Fechou, conectado. Em seguida, a gente vai ter a conexão do orifício proximal do catéter, que é esse aqui em azul, que mede a pressão do lado direito, ou a PVC. Conexão do ósseo proximal do catéter. Em amarelo, a gente tem a conexão do ósseo distal da pressão da artéria pulmonar e da pressão de oclusão da artéria pulmonar. E o vermelho é o que insufla o balonete. Aqui a gente tem o filamento de cobre, que é o que faz o aquecimento do sangue. Ele aquece a cerca de 48 graus. Ele fica a 15 centímetros da ponta do catéter. Ele fica entre a marcação de 15 e 25 centímetros. Por isso que a gente não tem a marcação de 20 centímetros. Tá? Ele fica 15 centímetros da ponta do catéter. Ele tem 10 centímetros de comprimento. Aqui a gente tem a ponta do catéter com o balonete vazio. Vou insuflar o balonete, ele tem 1,5 ml de volume. Quando a gente insufla, ele oclui o segmento da artéria pulmonar que ele está localizado. Vou te mostrar aqui com a minha mão, vou fazer uma simulação. Ó, ele oclui o diâmetro desse segmento da artéria pulmonar. Com isso, ele consegue medir a pressão que está à frente dele, que é a pressão do lado esquerdo. Quando a gente esvazia o balonete, ele deixa de ocluir o segmento da artéria e passa a medir a pressão sistólica e diastólica da artéria pulmonar. Uma observação importante é que o balonete precisa esvaziar passivamente, como a gente está vendo aqui na imagem. Outra região importante do catéter que eu vou te mostrar é o termistor. Ele fica a 4 centímetros da ponta do catéter. O termistor, essa região mais escura que a gente está vendo aqui abaixo do catéter, vou te mostrar aqui com uma seta. O termistor é a região do catéter que mede a temperatura do sangue que está passando por ele e que vai gerar a curva de termodiluição. Mais uma vez aqui o filamento de cobre. Fica entre 15 a 25 centímetros do catéter. E que aquece o sangue. Que vai ser lido lá na extremidade pelo termistor. Nós temos outras duas conexões aqui no catéter. Uma conexão, essas conexões com a tampa vermelha, uma conexão um pouco menor e um pouco maior. A conexão um pouco menor é a conexão que coloca o termistor em funcionamento. Ela tem 3 pinos. Ela parece que está faltando um pino, mas não, ela tem 3 pinos assim mesmo. E ela é que coloca o termistor, a região que faz a leitura da temperatura do sangue, em funcionamento. E a conexão maior é a conexão que ativa o filamento de cobre para aquecer o sangue. Que faz o aquecimento do sangue para a leitura do termistor. O azul e o branco. O azul a gente conecta aqui sempre atentar setinha, tem um dentinho aqui, ó, que você conecta. Esse aqui é o cabo do filamento de cobre que vai aquecer o sangue. E aqui é o cabo do termistor que vai medir a temperatura. Então a gente tem um trilho, tem uma setinha, conectou, rosqueou, pronto, está conectado os cabos. Então essas são as conexões. A gente tem aqui, ó, o orifício proximal que fica no lado direito, o azul que mede a PVC, ou a pressão do lado direito. E na ponta do catéter a gente tem uma região um pouco mais escura, que é a região que faz a leitura da saturação venosa mista, leitura contínua, aquela extremidade azul. E ao lado tem um orifício distal do catéter que mede a pressão da artéria pulmonar e, quando o balonete é insuflado, a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Mais uma vez a gente está insuflando o balonete. Quando a gente insufla o balonete, a gente está medindo a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então esse é um catéter de Swan-Ganz de
débito contínuo escrito em detalhes. Beleza. E vamos falar um pouquinho dele então. Essa aqui, geralmente, são as ondas, a gente vai explicar o passo a passo depois, para poder entender e elucidar. Então, a morfologia do átrio direito, da onda, ela é muito parecida com a pressão de oclusão da artéria pulmonar. O que vai mudar é só a amplitude. E a do ventrículo direito também é parecida com a da artéria pulmonar, a diferença também seria a pressão diastólica. Vamos começar pelo átrio. No átrio, vamos lá, entrando com um balonete lá do catéter de Swan-Ganz, ele vai ter que estar insuflado, tá? E teremos a curva de PVC. Teremos 3 ondas e 2 colapsos aqui embaixo. Na onda A é aquilo que eu falei, da contração atrial. Vamos pensar aqui, a gente só pensa no átrio, tá? Que é para ficar meio mais didático. Então, no A é a contração atrial, aquele no final do diástole, para encher de 20% a 30% do ventrículo, né? O C, a gente já teve fechamento das válvulas atrioventriculares, então vai ter um aumento da pressão, é aquela contração isovolumétrica em que vai ter o abolamento das válvulas. Esse abolamento faz essa curvinha C. Depois tem a onda X, que ela é contração ventricular, ela abre a válvula aórtica e pulmonar, vai ter ejeção de sangue. A onda V, que é quando chega sangue nos átrios na sístole, né? Enquanto o ventrículo está ejetando, está chegando sangue no átrio. E a onda Y é quando o átrio começa a ganhar pressão novamente, o ventrículo vai estar mais vazio e as válvulas tricúspide e mitral se abrem. Aqui trouxe um monitorzinho para a gente entender. A PVC a gente consegue enxergar também dentro do eletrocardiograma. Só que tem que lembrar que o eletro ela é uma onda elétrica e a PVC é uma onda mecânica. Então, vai ter sempre um delayzinho. Na contração do átrio, na onda A, ele vai acontecer depois da onda P. Eu tentei riscar aqui para dar um norte. E aqui a gente vai ter a onda A. Na onda C vai ser no finalzinho do QRS, que vai ser o abaulamento lá das válvulas. E na onda V, que corresponde à repolarização ventricular. E é onde a gente começa a receber sangue na sístole, no átrio da sístole. Então vai estar aqui. Vamos lá. Então, isso. A PVC, então, é aquilo que a gente comentou. Ela estima a pressão do ventrículo direito imediatamente antes da contração. Tem que lembrar que no início da diástole, a pressão do átrio vai estar muito maior do que a pressão do ventrículo direito. No final da diástole, que o ventrículo está lá enchendo, vai ter a contração atrial de 20% a 30% do volume vai aumentar. Isso vai acontecer antes da válvula tricúspide fechar. E aí, quando tem esse abaulamento, essa contração isovolumétrica, a pressão do átrio direito vai ser igual à pressão do ventrículo direito. E é o momento onde a gente vai medir a pressão da PVC. E aí, tem outra coisa aqui. Ai, desculpa. Isso. E a PVC ela não pode ser medida na onda A, porque a pressão do átrio na contração atrial vai ser muito maior do que a do ventrículo direito. Então, a gente precisa fazer na base da onda C. Existem algumas litoneturas que falam que é no ponto Z, bem na base. Vamos lá. Por que é importante saber a pressão diastólica final do VD? Porque se a gente sabe a pressão do átrio direito, a gente também sabe a pressão diastólica final do VD. E eu já vou mostrar no gráfico por que isso acontece. Então, a gente sabe a real pressão desse enchimento da pré-carga da câmara direita. Isso faz com que a gente identifique algumas falências, por exemplo, do VD. A pressão venosa central vai estar elevada isoladamente, vai ter uma sobrecarga e vai ser incapaz de bombear o sangue. Avalie a pressão da perfusão de VD, tem que lembrar que o VD, o VE também, mas eles são irrigados tanto na sístole quanto na diástole, mas em situação de estresse ele vai ser mais irrigado na diástole. Então, tem até essa expressãozinha, a pressão de perfusão do VD é igual à pressão arterial diastólica menos a pressão diastólica final do ventrículo direito. Se essa pressão diastólica final aumentar muito, o VD vai entrar em isquemia e a gente vai ter um choque cardiogênico direito. O que muda saber a pressão diastólica final do ventrículo direito? É as principais indicações. A gente vai ter a disfunção do ventrículo direito ou a hipertensão pulmonar. Se a gente tiver um infarto de VD, vai estar elevado, vai ter hipertensão, os campos pulmonares vão estar limpos. O TEP maciço, a gente vai ter aumento abrupto da pós-carga do VD. Deixa eu só mudar uma coisa também. Quais as faixas de transição, os valores de PVC? Tem algumas literaturas que falam que é de 2 a 6. E aí no livro que eu consultei, ele fala de 0 a 5, baixa a normal. O VD está trabalhando bem, sem sobrecarga, então é um paciente que pode ser responsivo a volume.
De 6 a 12 é uma zona cinzenta, então sozinho ela não vai dizer muita coisa, então tem que avaliar a questão clínica e também lançar mão de outras formas de avaliação, como o eco. Acima de 12 a 15, que é criticamente elevada, a complacência do VD vai estar bem ultrapassada, vai ter um estresse hídrico ali combatendo, né, lutando por uma pós-carga pulmonar proibitiva, que seria o TEP. Então, se a gente tiver um paciente com PVC criticamente elevada, o que a gente precisa fazer? Interromper fluido, PVC vai estar alta, é um paciente que vai estar com VD hiperdistendido. E aí, esse VD hiperdistendido, ele vai empurrar o septo interventricular para a esquerda e a gente vai ter redução do débito cardíaco global. E aí, tem que lançar a mão dos diuréticos para desestender esse VD, mesmo na vigência de hipotensão. E aí, a gente muda o alvo dos vasopressores e tem que fazer essa proteção de isquemia de VD, lembrando que ele é mais perfundido na diástole. E tolerar uma PAM maior ali entre 75 a 80. A gente entra precocemente com dobuta e o ajuste fino da VM, porque uma menor PIP vai ser melhor para o paciente por conta da pressão negativa. E o controle da hipercapnia por CO2 alto, ele faz vasoconstrição e sobrecarga do VD também. Beleza, passamos lá a onda do catéter no átrio direito, descobrimos a pressão diastólica final e agora a gente vai entender por que a gente descobre essa pressão diastólica final, por que é igual. Então, no início da diástole, a pressão do ventrículo direito vai estar menor e a pressão do átrio vai estar maior. Isso é a pressão diastólica inicial, tá aqui, ó, PD1. Depois, depois da diástole, uma coisa. A pressão da onda C, a onda C, que é a pressão do átrio direito, tem que ser maior, porque ele precisa escoar o sangue para o ventrículo direito. Então, aqui no PD2 já é o final da diástole. E aqui é a PV, tá vendo aqui a onda C? Se você traçar uma linha, é igual. Por isso que a gente fala que a pressão do átrio direito vai ficar igual à pressão diastólica final, por conta da avaliação do gráfico. Acho que é isso. Então, quando a gente fala de início da diástole de VD, entrando no VD a gente vai ter um aumento da pressão, ascensão bem importante da onda, não tem nó dicrótico, e na diástole tem uma tendência mais para ascensão aqui no gráfico. No monitor a gente consegue ver a PD1, a PD2. Aqui tá bem ruim, mas era 9 milímetros, porque ele passou um tracinho aqui lá na onda C. Quando entrar na artéria pulmonar, então, aí a gente vai ter de novo. Na artéria pulmonar é até interessante, que a pressão sistólica do VD e da artéria pulmonar ela tendem a ser iguais, e a pressão diastólica da artéria pulmonar vai depender muito da pressão do átrio esquerdo e também da resistência da circulação pulmonar. O átrio esquerdo ele vai funcionar como uma boca de saída, segundo ali o que eu estava lendo. Se o átrio esquerdo ele estiver congestionado, vai ter um aumento de pressão do átrio esquerdo, isso vai ser transmitido retrogradamente para todo o pulmão até a artéria pulmonar. Então, se a pressão do átrio esquerdo estiver baixa, a pressão diastólica pulmonar também vai ser baixa. Se a pressão do átrio esquerdo estiver bem elevada, a pressão diastólica pulmonar também vai ser elevada. Então, quando a gente entra com catéter de Swan-Ganz na artéria pulmonar, a gente vai ter um aumento de pressão diastólica, essa que é a onda. O aumento da pressão diastólica vai ter uma incisura dicrótica, que é o fechamento da válvula pulmonar, e depois a pressão diastólica é mais decrescente, diferente da do ventrículo direito. Aqui dá para ver um pouquinho também, mas está bem ruim na imagem. Tem um nó dicrótico aqui. Aí tem uma observação. A pressão diastólica da artéria pulmonar é próxima da pressão de oclusão da artéria pulmonar e, consequentemente, da pressão do átrio esquerdo. Vamos entender isso? Aqui nesse desenho, a gente tem que olhar aqui. Tudo que acontece no átrio esquerdo, quando faz a pressão de oclusão lá dos ramos da artéria pulmonar, tudo que acontece no átrio esquerdo ele vai ser transmitido lá para onde o balonete vai estar acoplado. Então, o que acontece? Quando esse átrio esquerdo, ele vai enxergar muito a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. É igual a PVC, mas ele vai ver a pressão diastólica do ventrículo esquerdo e a PVC vai ver da pressão diastólica do ventrículo direito. Acho que é isso. Pré-carga de VD e a pressão de oclusão da artéria pulmonar é a pré-carga de VE. E aqui vai ter um videozinho depois, daqui a pouco. A importância, então, para a gente saber essa pressão diastólica final do VE, quando faz a oclusão lá de um ramo da artéria pulmonar. Ela prevê o edema agudo de pulmão mesmo antes do aparecimento do estertor crepitante ou queda da saturação. Então, vai ser uma força exercida lá na parede do ventrículo esquerdo, que ela determina no momento que ele termina de se encher o ventrículo esquerdo,
antes da válvula aórtica se abrir. Então, durante a sístole, vai ter a válvula mitral aberta, vai ter o átrio esquerdo, as veias pulmonares, capilares pulmonares vão ser expostas à pressão do ventrículo esquerdo. Então, o normal dele vai ser 4 a 12, a zona de alerta é acima de 15, zona de edema de pulmão é de 18 a 20. E é que acontece lá, né, que a pressão hidrostática dos capilares pulmonares supera a pressão oncótica e a gente vai ter extravasamento de líquido dos alvéolos. Lá, para ver também a pressão do ventrículo esquerdo, a gente consegue diagnosticar esse EFEP, que é mais por conta do enchimento diastólico. E também dá para avaliar a pressão coronariana de véia por conta da diástole, que é a mesma expressãozinha que nós vimos antes. E é isso, ó, paciente com pressão diastólica final de ventrículo esquerdo mais um paciente hipotenso, a gente vai ter uma pressão de perfusão insuficiente e pode ter uma isquemia generalizada. Aqui... Então, catéter. Peraí. Esse daqui é só para enxergar as ondas de uma forma mais dinâmica. O catéter vai entrar pelo átrio direito, ventrículo direito, vai para o tronco da pulmonar e vai fazer a pressão de oclusão da artéria pulmonar. E vai aparecer ali no gráfico todas as ondas que a gente conversou agora, tanto da PVC quanto das outras até a pressão de oclusão. Repare que o catéter está entrando no átrio direito, vai entendi. insuflar o balonete, insuflou o balonete. Acompanhe no vídeo. Pressão do átrio direito, exatamente como a gente estudou. Tá? O catéter passou pela tricúspide, entrou no ventrículo direito, aumenta muito a pressão sistólica, não tem cisura dicrótica e a pressão diastólica com uma tendência de ascensão. Passou pela pulmonar, entrou na artéria pulmonar. A pressão sistólica é a mesma, repare, é a mesma, mas a pressão diastólica é maior, tem cisura dicrótica e a pressão diastólica decrescendo. Chegou num ramo da artéria pulmonar, ocluiu, pressão de oclusão, esvaziou a seringa, volta a pressão do átrio da artéria pulmonar, novamente a pressão de oclusão da artéria pulmonar, desinsuflou, pressão de artéria pulmonar. Acabou. E é isso. Tentei resumir. Pode voltar esse vídeo assim? Pode. Então, catéter